Eu acredito no que eu sou, mas o que eu sou? Quem sou eu? Eu acredito no que, se eu não sei o que eu sou? Senhores, como a gente melhorar a autoestima se a gente não sabe em quem acreditar? Imaginem vocês uma pessoa extremamente autoconfiante. Vamos pensar, Vanderlei Luxemburgo. Eu lembro que ele falava assim, eu sei que eu sou melhor, eu sei que eu vou ganhar, e eu sei porque eu tenho que ter o melhor salário entre os técnicos. Você olha uma pessoa dessa e fala, o cara é muito autoconfiante. O que será que o Luxemburgo tem, que ele tem essa autoestima? Em quem será que ele acredita? Se formos entender a essência do ser, o Vanderlei Luxemburgo ele é para mim um técnico de futebol, para vocês também. Mas se você perguntar para a mãe dele o que o Vanderlei é, ela vai falar o Vanderleizinho, vai enxergar ele de uma outra forma. Agora, o que será que ele enxerga quando ele fecha os olhos e pensa nele mesmo? Qual é essa pessoa que tem essa autoconfiança? Será que ele acredita na imagem do Vanderlei Luxemburgo que todos conhecem, do Vanderleizinho, ou de uma essência que só ele sabe o que tem por trás quando ele fecha os olhos? A autoestima, de certa forma, é como nós nos valorizamos. Mas existem diversas formas da gente fazer esse julgamento e diversos eus dentro de cada um de nós. Às vezes você acredita em um eu, mas no outro você não acredita. Às vezes você acredita no que você é, mas você não acredita no que você significa. Então a autoestima seria um resumo de todos os eus que moram dentro de você. E eu ainda arriscaria dizer que hoje existe um quarto eu, que seria um eu virtual. Então vamos pensar no meu caso. Então teria um grande significado, 4 eus dentro de mim. O Dr. Duprat, das mídias sociais, aquelas pessoas que me conhecem pelo mundo virtual. Existe o Rodrigo Duprat, aquelas pessoas que me conhecem pessoalmente. Existe o Rodrigo, para aquelas pessoas que são mais íntimas, que me conhecem, os familiares e que têm um convívio diário comigo. Existe um eu que só eu conheço quando eu estou de olhos fechados. Então, a autoestima seria o valor que eu dou para a junção desses 4 eus. Esquecendo por hora o eu virtual, aqueles 3 outros eus, que são os mais antigos, tem que estar em um certo equilíbrio para a gente ter uma autoconfiança em todos os momentos. Aquelas pessoas que se prendem ao eu exterior, certa hora, vão envelhecer. Então, de fato, você conhece alguém que foi muito bonito na vida e, a partir do momento, não aceita um certo processo do envelhecimento e perde totalmente a segurança e a autoestima? Isso é muito real. Aquelas pessoas que se prendem só no eu interior e não olham para o espelho, às vezes têm uma certa fobia social. Então, um certo equilíbrio entre essas formas de você se ver é interessante para você ter autoestima em todos os momentos. Aqueles com muita autoconfiança não ouvem ninguém. Aqueles com excesso de baixa autoestima acabam ouvindo qualquer coisa que é dito e seguindo a manada. O importante é você ter um equilíbrio entre essas duas situações. Um senso crítico, porém, sempre pensar que você poderia ser melhor e nunca achar que você é autoconfiante demais. Na prática, para melhorar a autoestima, a gente divide então esses 3 eus em eu externo, o eu pessoal e o eu essencial. Para você melhorar o eu externo, é o contato que você tem com o mundo, são aquelas pessoas que você pouco conhece que vão te interpretar. É importante você estar bem com o espelho. Aí entra também o meu trabalho com a cirurgia plástica e minha experiência com a cirurgia plástica. Eu posso dizer que esse eu é muito importante. As pessoas que negam esse eu, que falam eu não vou me cuidar, não estou nem aí, o importante é o que você é por dentro, porém vive numa sociedade, existe um certo conflito entre essas duas questões. Se o ser humano decide que não vai ligar para a estética, mas vai viver isolado numa montanha, não tem problema, essa pessoa vai se dar bem com esse eu exterior porque ele simplesmente aboliu isso da vida. Não precisa mais ter esse eu exterior, porque não existe relacionamento interhumanos. Agora, as pessoas que moram numa cidade, numa sociedade e negam se preocupar com o espelho, existe um certo conflito entre eu vou olhar apenas para dentro, mas quando eu saio, as pessoas estão me julgando. Por mais que eu não ligo para isso, as pessoas vão ligar e você vai passar uma mensagem para as pessoas com a sua estética. Então, a primeira dica para melhorar a autoestima do eu exterior é você se cuidar.
Então, você se cuidar, se vestir bem, cuidar da sua estética, envelhecer com classe, você tem que aceitar o processo do envelhecimento, porém você pode fazer ele com o seu melhor. Para você melhorar o seu eu pessoal, aquele eu que as pessoas mais próximas conhecem, é uma mistura entre o mundo interno e o mundo externo. Ele é o eu que está no meio do caminho, é a interação entre o seu eu externo e o seu eu essencial. Então, para você se dedicar a esse eu pessoal, inclui muito o sucesso profissional, o sucesso como pessoa, você pregar uma coisa e fazer aquilo que você acredita. Então, a sua profissão, a sua missão está alinhada com os seus valores. Isso você fortalece o seu eu pessoal. Então, como fortalecer a autoestima no seu eu pessoal? Fazer metas na sua vida profissional, fazer metas e objetivos com aqueles valores internos que você acredita. Então, se você acredita que o mundo tem que ter um futuro sustentável, que você trabalhe isso na sua empresa, que você trabalhe isso no seu negócio, e aí você vai estar com o teu eu pessoal alinhado. Aquilo que você acredita é aquilo que você fala, e é como as pessoas mais próximas sabem que você é. Então o seu eu pessoal vai ficar mais fortalecido se você tiver um sucesso profissional, um sucesso afetivo nos seus relacionamentos próximos, e se você realmente estiver alinhado com aqueles valores internos que você acredita. Lembre-se que o eu pessoal é a intersecção entre o eu externo, aquilo que você parece ser, e aquilo que realmente você é no âmbito da questão. Por fim, o eu mais complexo, que é aquele eu essencial, a raiz do que realmente você é, consciência do que você é. Você não é seu corpo físico, você pode amputar uma perna e você continua sendo a mesma pessoa. Você pode estar com um paciente sob anestesia geral, desliga a mente da pessoa, mas ela continua ali. Então, o que realmente você significa? O seu eu essencial é a pura consciência do que você é. É um conceito abstrato, em palavras a gente não consegue justificar o que significa esse eu, porém, para você fortalecer esse eu essencial, o mais importante é você fechar os olhos, meditar, tentar entender o que realmente é essa força que te move. O que faz você acordar todos os dias e ter a vontade de continuar vivendo? O que faz você ter a vontade de surfar nas infinitas possibilidades desse mundo? Então esse eu essencial é o mais puro néctar do que você significa, só que poucas pessoas têm acesso a ele. E para você acessar, você precisa entender um pouco sobre o seu interior. Então, para você acessar esse eu essencial e fortalecê-lo, práticas contemplativas. Você fechar os olhos 10 minutos por dia, entender o que se passa, entender as suas aflições, os seus medos. Às vezes você não precisa necessariamente compreender todos, mas separar um tempo para eles, para simplesmente você senti-los. Então você fechar os olhos e deixar aquela sensação da segunda-feira, o que está acontecendo no seu organismo, qual é a força que te move para você continuar essa semana inteira. Isso, não existem palavras para justificar. E não existem palavras para a gente conseguir fazer uma transparência desse eu. É algo muito abstrato, que você só vai sentir, mas não vai entender. Então, para finalizar, esses 3 eus e o quarto, que seria o eu virtual, vamos começar pelo virtual, seria uma nova dimensão do ser, uma nova dimensão daquela persona. Existem alguns seres virtuais que são, por exemplo, um casal. Vou dar exemplo dos meus amigos do frango com batata doce. Eles são um eu virtual, eles formam um ser ali, frango com batata doce. É quase como se fosse um novo ser. Não existe nesse quesito Rodrigo e Beto, é um ser, frango com batata doce. Então esse é o eu virtual, é uma coisa muito nova para a gente entender e depois a gente faz um vídeo só disso. Mas vamos ficar nos eus que já estão consagrados. O eu essencial, então, é aquele eu mais profundo da sua pura consciência. Quando você une isso com aquele eu que você significa para os seus mais íntimos, que seria o eu pessoal, você tem uma mescla dos mundos interno e mundo externo, agregando aqueles valores que você acredita no seu eu essencial. E para finalizar, a cobertura do bolo seria o eu exterior, aquilo que você olha no espelho e aquela imagem que você passa para as pessoas que vão ter o primeiro contato com você. Então, para você ter o seu valor próprio, acreditar, ter a sua autoestima, acreditar naquilo que você é, primeiro você precisa entender o que você é e depois você precisa criar força em todos os componentes daquilo que você é. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe.